Você provavelmente já ouviu falar sobre o caso de Mariana Ferrer, a menina que alegou ter sido em uma casa noturna de Florianópolis. Ela perdeu o processo contra o acusado, mas ainda assim foi criada uma lei com o seu nome. Entenda agora o caso. Fala pessoal, hoje nós vamos reagir ao vídeo aqui da Mari Ferrer. Peguei um resumo aqui do canal Caixa de Pandora, da Giovanna Alba, que eu gosto bastante mesmo, acho ela muito foda. E vamos falar um pouco além, né, do caso em si. Mariana Borges Ferreira, conhecida como Mari Ferrer, tinha 21 anos em 15 de dezembro de 2018, quando foi para uma casa noturna no litoral de Florianópolis, chamada Café de la Musique, onde lá ela alegou ter sido dopada e então violentada pelo empresário André de Camargo Aranha, de 42 anos na época. A Mariana estava no local onde ocorreram os fatos a trabalho. Algumas semanas antes do ocorrido, ela tinha sido selecionada para ser uma das 15 embaixadoras representantes do evento Sunset Party, que é uma festa que acontece lá no Café de la Musique de Florianópolis. Por ser uma menina bem bonita e com bastante seguidores nas suas redes sociais, ela tinha quase 100 mil seguidores na época, ela era chamada para fazer parcerias com marcas e também para ser embaixadora de algumas festas que aconteciam lá em Floripa. Bom, até aí, tudo bem, né? Segundo a Mariana, ela chegou na festa às 3h30 da tarde, mais ou menos, com 3 amigas e com um amigo. E o André Aranha, o acusado do crime, disse ter chegado por volta de 2 horas da tarde. Então ele já estava lá quando ela chegou na festa. Durante a festa ele ficou no Bangalô 403, junto com Roberto Marinho Neto, que é o dono da Globo, e com um dos sócios do Café de la Musique. Tanto o André quanto a Mariana dizem que não se conheciam até então. Ambos saíram do local apenas à noite, por volta das 10h50 da noite, mas as versões do que ocorreu ali naquela noite seriam completamente diferentes. Eu vou expor os dois lados da história e depois eu vou falar das provas apresentadas no julgamento. A Mariana disse lembrar de ter tomado água com gás e apenas um único vinho, mas depois ela mudou essa versão e falou que na verdade ela tomou um único gin durante todo o resto do evento. E ela também fala que ela tomou só um drink porque ela não era acostumada a beber em excesso. Para Mariana, após as 7 horas da noite, tudo passa a ser um completo mistério do que de fato possa ter ocorrido com ela naquela noite. Ela diz que a partir desse horário ela não se recorda de todos os fatos que ocorreram naquele final de tarde e ao final do evento. E é durante essas horas que ela não se recorda direito do que aconteceu, que ela acredita ter sido dopada para ser violentada sexualmente pelo André Aranha. Às 8 horas da noite e depois às 9 horas da noite, a Mariana manda mensagens para uma amiga para encontrar com ela dentro da balada. Mas a amiga dela não vai ao encontro da Mariana. Nessa hora é dito que a Mariana já estava no Bangalô 403 e já tinha conhecido o André Aranha. Por volta das 10 horas da noite, essa amiga fala para Mariana que está indo embora e pergunta se a Mariana quer ir com ela, mas a Mariana disse que ia ficar um pouco mais na festa. Por volta das 10h25 da noite, as câmeras registram o momento em que ela sobe junto com o André Aranha para o camarim do Café de la Musique. Nesse momento, a Mariana diz que não se lembra direito o que aconteceu porque ela já estava dopada. Eles ficam no camarim por volta de cerca de 6 minutos e ela desce primeiro e depois de alguns segundos o André Aranha desce. Assim que ela desceu do camarim, ela mandou mensagem para uma amiga dela dizendo que não queria ficar com o André Aranha. Ela até fala assim, eu não quero esse boy. E ela pede para a amiga esperar ela. Só que essa amiga então fala que já saiu faz tempo do Café de la Musique e que era para Mariana encontrar com ela no 300. Uma outra balada que a Mariana também era embaixadora na época. Depois disso, a Mariana pagou sua comanda e foi embora. Nesse momento, algumas pessoas que conheciam a Mariana viram ela pagando a comanda e dizem que ela aparentava estar bem e consciente das suas ações. Aí a gente já começa a entrar aí no conflito de versões, né, dessa história. Quem estava certo, quem não estava, quem se aproveitou, né? Aonde que está esse limite de inconsciente, de estar só bêbado alegre. É bem discutível isso, né? Bem discutível mesmo. Possibilidade de muitas mentiras, tanto de um lado quanto do outro. Então não parecia que ela estava dopada como ela fala que estava. A Mariana então vai andando até o 300, que fica a cerca de 800 metros de distância do Café de la Musique. E no meio do trajeto ela vai digitando no celular falando com os amigos dela. Nessas mensagens ela fala para os amigos que eles deixaram ela sozinho, que abandonaram ela. Depois uma amiga diz que está no Shack para jantar antes de ir pro 300 e chama a Mariana para ir também nesse restaurante. Então a Mariana ela chegou no 300, não tinha ninguém lá. Os amigos dela falaram que passaram no Shack, que é um restaurante lá de Floripa, para jantar e chamaram a Mariana para ir. Mas a Mariana responde que tá sem grana e por isso ela vai para casa. Nesse ponto a Mariana já aparenta estar bem descontente com os amigos dela.
dela. Ela chega no 300 às 10h49 da noite e os amigos dela ainda estão no shack jantando, por isso ela fica cerca de 20 minutos sozinha nessa balada e então decide ir embora. Ela sai da balada e fica 9 minutos aguardando o Uber em frente ao local. Ela fica ali em pé aguardando o Uber. Depois ela entra no Uber e vai embora. O Uber deu depoimento falando que achou que a Mariana nem tinha entrado na balada naquela ocasião porque era cedo quando ela pegou o Uber pra voltar pra casa dela e ela também estava toda alinhada com a maquiagem intacta e com as roupas também, então não parecia que ela tinha curtido uma festa. E aí, durante o trajeto da balada até sua casa, ela ligou pra sua mãe chorando bastante, dizendo que não tinha amigos de verdade. O Uber também disse no depoimento que ela estava normal no momento que ela entrou no carro, mas que em determinado momento ela entrou em contato com a sua mãe aos prantos e dizendo que não se pode confiar em ninguém, que ela não tinha amigos. Nesse momento, o Uber achou que ela parecia estar com algum efeito de substância entorpecente, mas ele falou que não parecia que era álcool. Chegando em casa, sua mãe desce no prédio para pagar o Uber, porque a Mariana estava sem dinheiro para pagar pela corrida, mas a mãe dela também não tinha o valor exato da corrida em espécie, e por isso a mãe dela pegou a conta do Uber para fazer uma transferência depois. Até então a Mariana tinha chorado bastante, ficado chateada com os amigos, mas não tinha mencionado que tinha sido vítima de abuso, nem nas mensagens que ela trocou com os amigos, nem com ninguém que encontrou com ela, nem com o Uber. E após ela subir para o apartamento dela, o vigia do prédio disse ter escutado uma discussão entre a Mariana e a mãe dela. Já a mãe dela conta que achou que a filha estava completamente alcoolizada, por isso ela colocou a Mariana embaixo do chuveiro com roupa e tudo. Chegamos aí num momento aqui bem delicado dessa história. Quem é que vai dizer, né, nesse ponto de estar bêbado e estar vulnerável já decorrente ao processo da bebida? Aonde que está esse limite? E quem é que diz se está para cima ou para baixo desse limite, né? Então só aí a gente abre uma brecha muito grande, né, para poder que isso seja usado a favor ou contra, né, nesse caso. Então, se você está bêbado, caindo ou apagou, você está ruim de verdade, você é vulnerável. Agora, se você tomou uma, tá alegre, tá de boa. Agora, longe de me julgar, você está vulnerável decorrente o processo de beber e você consegue ir em outra casa, andar, pedir Uber, né? Não sair catando cavaco no meio da rua. Então, quem é que vai dizer isso? Mas ela disse que nesse momento ela sentiu um cheiro forte vindo das partes íntimas da Mariana e por isso, antes que molhasse todo o corpo dela, ela tirou a menina do chuveiro e disse ter visto sangue na calcinha da filha. E foi nesse momento que ela chegou à conclusão que a filha tinha sido vítima de abuso. Aí ela contou que a Mariana logo deitou e dormiu e ela aproveitou para mexer no celular da filha e perguntar para as amigas da Mariana o que tinha acontecido lá na balada. A Luciane Borges, que é a mãe da Mariana, na noite dos fatos disse que tentou entrar em contato também com o SAMU para pedir socorro, porque achou que toda a situação era muito esquisita. Ela disse que a filha dela não conseguiu nem ficar de pé sozinha quando chegou em casa, mas ela disse que o SAMU não quis atender a ocorrência e se negou a ir até a casa dela, mas não se tem nenhuma prova de que de fato essa ligação ocorreu. No dia seguinte, às 11 horas da manhã, elas foram para a delegacia para prestar uma queixa e abrir um BO. Lá, a Mariana disse ter tomado uma taça de vinho apenas, e a partir disso ela disse ter se sentido diferente e disse que suspeitava de ter sido abusada. Já o acusado, o agente de atletas chamado André de Camargo Aranha, diz que foi ao local dos acontecimentos para se reencontrar com os amigos de longa data e, segundo ele, fazia mais de uma década desde a última vez que ele visitou o local. Ele havia almoçado com seus conhecidos durante a tarde e então todos foram para o Bangalô 403, lá no Café de la Musique, onde o André e a Mariana se conheceram. Então ele estava lá no Bangalô com os amigos dele e ela chegou com um grupo de amigas dela e ficaram ali compartilhando o mesmo ambiente que o André. Entre o André Aranha e os seus amigos, na roda também estava o empresário Roberto Marinho Neto, conhecido também como o dono da Globo. E aí você já começa a ver o quê? Vai dar merda. Eu mencionei isso de novo porque o Roberto Marinho é uma peça importante para a acusação e também para a defesa nesse processo. Porque a mãe da Mariana chegou a mandar um e-mail para a promotoria dizendo que quem tinha cometido o crime contra a filha dela, na verdade, era o Roberto Marinho, e que o André Aranha era apenas um laranja, mas a gente vai abordar esse assunto lá na frente. Então, se para Mariana ela não se lembrava dos fatos que ocorreram, porque ela acreditava que tinha sido dopada por algum tipo de droga, o empresário disse recordar de todo o ocorrido naquela noite. Ele comentou durante a sua defesa na audiência online, que está disponível para quem quiser ver aqui no YouTube, que a Mariana tinha flertado com ele quando ele foi pagar as contas antes dele ir embora do café. Ele conta que ela passou a mão no cabelo dele e disse para ele
a acompanhar porque ela precisava ir até o banheiro. E foi então que eles subiram para aquele camarim, onde tinha um banheiro mais reservado ali que algumas meninas usavam. E lá no camarim o André disse que todos os atos ocorridos ali foram consentidos por ela e que ela estava em completa consciência das suas ações. Bom, aí você vê aí que complicado, né? Pra que o cara vai levar a mulher nesse banheiro aí? Por que não foi no banheiro lá ou esperou lá embaixo? Não sei se sou eu que sou paranoico, mas... mas vai lá. Ele conta que os dois se beijaram e ficaram ali durante um tempo, mas que não chegaram a ter relações sexuais, eles não chegaram às vias de fato. Eles ficaram ali meio que namorando, né, dando os beijos. E aí, após 6 minutos que eles ficaram ali, a Mariana desce as escadas sozinha e se retira do local, e o André aparece nas gravações descendo as escadas 20 segundos depois. Ele então vai embora da balada e vai jantar com os amigos no Shack, naquele restaurante. O restaurante que a Mariana foi convidada para ir pelas amigas, mas disse que não tinha dinheiro para ir. Então ele foi para esse restaurante. Lá no restaurante, uma das amigas da Mariana disse em seu depoimento para a polícia que o André Aranha tinha contado sobre um impasse, um encontro esquisito que ocorreu naquela mesma noite, minutos antes dele chegar ao restaurante. Ele estava falando sobre a Mariana quando ele falou isso. O empresário contou que se encontrou com uma menina que ele mesmo chamou de louca. Falou que ela parecia uma louca. Quando André Aranha ficou sabendo desse depoimento da amiga da Mariana, ele falou para a polícia que ele tinha chamado a Mariana de louca porque a situação tinha sido muito confusa e muito rápida lá no camarim. Mas ele falou que ela tinha sim consciência dos seus atos. E é então que toda a busca pela verdade se inicia e quando as comoções na internet pelo acontecimento vêm a se desenrolar. Não sei se vocês lembram disso, mas nessa época... não tinha um que não estava postando justiça pro Mário Ferrer. Que complicado, né? Todo mundo julgou conforme o que estava saindo na mídia, né? Pouco apurado, bem recente a notícia, sem nenhum tipo de apuração, e todo mundo comprou a ideia, né? A Mariana fez exame de corpo de delito e também toxicológico, e ela também entregou para a polícia sua calcinha e o body que ela estava usando, para a polícia averiguar o caso. O vestido que ela estava usando, ela se negou a entregar e disse ter enviado para o exterior por segurança. A Mariana dizia ser virgem até então e que ela só perdeu a virgindade dela quando ela sofreu aquele abuso. E nos exames foi comprovado que o seu ímen tinha sido rompido recentemente, o que foi colocado como prova que tinha sim ocorrido o ato libidinoso. Porém, quando o resultado dos exames saíram, foi que o caso começou a ficar um pouco controverso, porque os exames toxicológicos deram negativos para diversas drogas, e nos exames feitos no corpo da Mariana e no body que ela apresentou para a polícia, não foram detectados sêmen. Foi encontrado sêmen apenas na calcinha dela. Também não foi encontrado sangue nas roupas e nem machucados no corpo da Mariana, quando ocorre geralmente quando uma mulher é abusada sexualmente. Então aí tinha um impasse, porque a Mariana ela tinha perdido a virgindade recentemente, comprovadamente pelos exames, mas nos exames não tinha nenhum sêmen nela. Então se realmente o ato tivesse ocorrido, tinha que ter sido encontrado sêmen quando fizeram exames nela. E em contrapartida, tinha o exame falando que realmente ela tinha perdido a virgindade recentemente. Com toda a situação, a Luciane Borges, a mãe dela, começa a dizer que o resultado dos exames foram adulterados e começa a denunciar um complô contra sua filha. Ela diz que os amigos da Mariana passaram a não responder mais as mensagens e ela e a Mariana dizem que o resultado dos exames demoraram muito para sair e por isso foram adulterados. E que o fato do primeiro delegado do caso ter ido até a sua casa para ouvir a sua filha foi um ato de intimidação. Até então, elas diziam que quem tinha abusado da Mariana tinha sido Roberto Marinho Neto e que as imagens das câmeras tinham sido adulteradas. Elas diziam que alguém tinha colocado o rosto do André no corpo do Roberto Marinho, naquela filmagem em que eles aparecem subindo as escadas. E aí entra a mãe dessa menina. E até onde a gente vai ver, ela influenciou bastante aí. Então, até então, elas estavam tentando acusar o Roberto Marinho de ter abusado da Mariana. O André Aranha foi intimado para prestar depoimento e lá pegar o DNA dele, para comparar com o DNA encontrado na calcinha da Mariana. E lá foi comprovado que, de fato, era o DNA dele que estava na Mariana, que estava na calcinha da Mariana. Então, essa teoria da Mariana de que quem tinha supostamente abusado dela era o Roberto Marinho caiu por terra. Durante o processo, a Mariana conseguiu bastante notoriedade nacional, se dizendo vítima ali de abuso. Chegaram a subir hashtags por justiça por Mari Ferrer no Twitter, o assunto foi comentado no país inteiro, e durante as postagens que a Mariana fazia diariamente, ela contou diversas versões do caso. Ela tinha um Instagram dela que ela só falava disso, eu cheguei a ver várias vezes. Primeiro ela acusou sua amiga de ter dopado ela e a deixado com 2 homens mais velhos para ser abusada. Depois ela disse que a bebida já saiu batizada do bar da balada.
Depois ela disse suspeitar do mágico que trabalhava no Café de la Musique de ter colocado algo na sua bebida enquanto distraía ela com a sua mágica. Depois ela disse suspeitar da existência de uma máfia para abusar de meninas virgens e que essa máfia tinha dopado ela naquela noite. E assim falando até parece fazer sentido, né? Uma menina foi dopada e não sabia quem tinha dopado ela, nem em qual momento isso tinha acontecido. Sentido não faz, mas que é uma manchete linda e bem atrativa e que vende muito mais do que uma história inversa dessa. Mas quando isso é colocado numa linha do tempo, levando em conta o horário em que os fatos ocorreram, as coisas começam a não fazer muito sentido. E um ponto importante é que as drogas usadas para dopar meninas geralmente começam a fazer efeito muito rápido. Então vamos analisar com base nisso. Para recapitular, a Mariana subiu com o André Aranha por volta das 10 horas para aquele camarim do Café de la Musique. Nos seus depoimentos, ela disse que estava lúcida até as 10h30 da noite e depois disso perdeu a sua memória e a sua consciência. Depois ela disse que às 6h54 da noite ela teria tomado seu único gin e que ficou lúcida até as 8 horas da noite. No boletim de ocorrência, que foi a primeira versão dos fatos, a Mariana disse que na verdade tinha começado a beber por volta das 8 horas da noite, já no bangalô onde conheceu o André Aranha. Já no julgamento, ela disse que desconfiava que o mágico ou os seus amigos tinham dopado ela durante o almoço, que aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Então a gente pode supor que ela supostamente ficou dopada às 8 horas da noite. Mas aí o André Aranha levou ela supostamente para ser abusada no camarim por volta das 10 horas da noite. Então, se ela foi dopada na hora do almoço, tem 5 horas até o momento que ela supostamente foi abusada. Outro ponto é o vestido que a Mariana diz que estava todo sujo de sangue, mas se negou a apresentar para a perícia, dizendo que desconfiava da perícia. Ela também diz que após o abuso, seu vestido ficou todo desfiado, mas nos vídeos dela andando até o 300, o vestido não aparenta estar assim. Na verdade, aparenta estar intacto. Mas poderia realmente estar desfiado e não dá pra ver na câmera, né, que não tem uma imagem tão boa. Mas se de fato estava assim, por que ela não apresentou pra perícia? Seria uma prova a favor dela. Mas ela falou que estava ocorrendo um complô, até com delegados, com a perícia, com os laboratórios, e ela não ia apresentar o vestido e até hoje realmente esse vestido não foi apresentado. E agora um ponto crucial, levantado como prova contra a história da Mariana, de que ela tinha perdido a virgindade naquela fatídica noite no Café de la Musique. Como eu falei, o exame realmente falava que tinha tido ruptura recente de ímen. Segundo os médicos, essa ruptura recente de ímen pode ter ocorrido até 15 dias antes do exame ter ocorrido. Bom, e aí complicou, né? Porque quis mexer, aí vão atrás, né? Então, no dia do exame, que ela fez o exame, que foi no dia seguinte que ela estava no Café de la Musique, daquele dia até 15 dias para trás, poderia ter ocorrido aquela ruptura de ímen. Então, não necessariamente o ímen dela tinha sido rompido naquele dia, no dia que ela estava no Café de la Musique. E aí foi descoberto que dia 8/12, uma semana antes do fatídico dia no Café de la Musique, a Mariana foi chamada para fazer fotos para a marca do Léo Picon. E quem estava junto nessas fotos era o Gui Araújo. Naquele mesmo dia que ela fez as fotos, um pouco mais tarde, tem registros de entrada da Mariana no quarto do Gui Araújo, onde ela permaneceu durante cerca de 3 horas. Então, assim, eu não tô afirmando nada do que de fato aconteceu ali entre ela e o Gui Araújo, mas então existe a possibilidade dela ter perdido essa virgindade, na verdade, uma semana antes, e de isso ter sido detectado no exame, que tinha tido a ruptura de ímen há pouco tempo. No dia 27 de julho de 2020, houve uma audiência em que ambos, o André Aranha, com seu advogado, e a Mariana Ferreira, fizeram os seus depoimentos. O André Aranha estava acompanhado do seu advogado, que era o Dr. Cláudio Gastão, da Rosa Filho, e pouco a pouco a história começa a ter uma conclusão. Durante essa audiência, a Mariana acusou a defesa de ter adulterado uma foto do Instagram dela, para parecer que ela estava sem a parte de cima do biquíni nessa foto. Ela queria dizer que a defesa tinha feito isso para demonstrar que ela não era uma menina inocente na época dos fatos. Mas foi comprovado que, na verdade, a foto colocada no processo foi pega já editada do próprio Instagram dela. E foi essa parte do processo que o advogado Gastão e a Mariana discutiram na audiência, e que em seguida foi vazado pelo The Intercept na mídia, dizendo que a Mariana estava sendo humilhada na audiência. Então, segundo a Mariana, aquelas perguntas e também a falta de empatia com o caso, e a forma como o caso vinha ocorrendo também de forma lenta. Rapaz, isso aí deu uma treta das bravas. Treta mesmo. Comprovava que existia sim uma facção criminosa lá em Florianópolis, onde tinha várias pessoas envolvidas tentando prejudicar ela. Dia 7 de outubro de 2021, o André de Camargo Aranha é absolvido de todas as acusações por falta de provas e comprovasse que a Mariana estava em estado de vulnerabilidade, ou seja, dopada como ela havia alegado que tinha sido.
Quem não teve conhecimentos de todas as provas apresentadas contra a teoria da Mariana fizeram uma grande repercussão nas redes sociais. A hashtag Justiça por Mari Ferrer foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. E após 2 meses da sentença, o The Intercept vazou alguns trechos da audiência dizendo que o André Aranha tinha sido absolvido sob o termo de estupro culposo. Após essa publicação, o assunto ficou gigantesco na internet e várias celebridades se posicionaram contra a decisão do juiz de absolver o André, dizendo que o estupro culposo não existia. E de fato não existe, porém o que não foi falado é que esse termo foi inventado pela jornalista do The Intercept. Esse termo não foi utilizado em nenhum lugar na sentença e nem nas alegações finais do Ministério Público. Por causa dessa fake news que o The Intercept soltou, o blog teve que se retratar e admitir que o termo não consta no processo. Então uma dúvida que fica aí é por que a Mariana teria inventado todas essas mentiras. E durante o processo foi alegado que ela teria inventado tudo isso por motivos financeiros, que na verdade o tempo inteiro ela queria acusar na verdade o Roberto Marinho Neto, o dono da Globo, para ela conseguir alguma grana naquela época. Isso foi o que foi alegado, não estou falando que foi o que de fato aconteceu. E como tudo isso foi divulgado, né, e comprovado, a vergonha aí de muitas e muitas e muitas pessoas foi no débito ou no crédito. Mas uma coisa comprovada é que elas estavam com aluguel, acho que 3 meses atrasados ali do apartamento que elas moravam, e elas tinham recebido uma ordem de despejo. Então poderia sim ser ali uma forma delas conseguir o dinheiro para se estabilizar financeiramente. Então essa é a suspeita da motivação da Mariana ter feito essa denúncia, que alguns dizem ser falsa e outros já acreditam na versão da Mariana. A Mariana Ferreira perdeu o direito de usar as suas redes sociais para falar sobre esse caso. Ela alega ter sofrido muitas crises de pânico por causa desse caso, e pessoas acusadas pela Mariana também sofreram ameaças de morte, perderam seus empregos e enfrentaram depressão. Como por exemplo o Mágico, que é um rapaz que veio do Nordeste, tentar a vida em Floripa, porém, após ser colocado como suspeito de um processo de abuso sexual, não foi mais convidado para fazer mágica em lugar nenhum. Ô, velho, essa história do mágico aí foi foda também, hein? O cara não tinha nada a ver com a parada, até onde o negócio foi, bicho. Pô, sacanagem com o cara. Ele diz que as portas de Florianópolis se fecharam para ele após a alegação da Mariana. A Karen Marins e a Damaris, que vieram expor algumas provas contra a Mariana na época dos fatos, também sofreram ameaças de morte, assim como as advogadas do escritório do Dr. Gastão. Elas também sofreram ameaças de abuso sexual e até mesmo ameaças de morte. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Como eu falei, eu não tô aqui defendendo nem a Mariana e nem defendendo o André. Na verdade, eu peguei todas as provas ali que foram expostas no caso durante o processo e trouxe aqui para vocês, aí para vocês tirarem suas próprias conclusões. Que nada, você é braba demais, muito bom, parabéns aí pelo seu canal Caixa de Pandora, gosto demais do seu conteúdo mesmo, de verdade, parabéns. Então é isso, pessoal, muito obrigado, dá uma moral aí, inscreve no canal, curte e até a próxima.